Será que eu já estou ao vivo? Vamos ver. Estou. Muito bom. Ok. Show. Deixa eu botar o meu cronômetrozinho. Vamos lá. Vamos começar a nossa live de hoje, nosso bate-papo sobre esse tema tão importante que eu amo muito. Inteligência espiritual. Vamos lá. Sejam bem-vindas. Oi, Cláudia. Você consegue me ver e me ouvir bem? Bota pra mim um sim, um joinha, só para eu testar o vídeo, o áudio, se tá tudo ok. Para que eu não comece a falar e de repente me dar conta de que não estão me vendo, me ouvindo. Se você puder colocar para mim um joinha, sejam muito bem-vindas à nossa live sobre inteligência espiritual, né, que é um assunto muito delícia para mim, eu particularmente gosto muito. Sim, show! Beleza, feedback da Cláudia. Vamos começar porque a hora voa e a gente tem alguns assuntos importantes para a gente poder conversar na live de hoje, né? Só lembrando aí, adoro interação no chat, tá? Então vamos participar, vamos escrever, colocar coraçãozinho, que eu curto muito. Bom, queria saber de vocês. Se vocês alguma vez já tinham ouvido falar nesse termo, inteligência espiritual. Sua internet está péssima hoje, Cláudia? Tudo bem, eu espero conseguir gravar, caso você caia. E aí depois eu devo disponibilizar no Instagram e no YouTube, tá? Bom, vamos lá, gente. Queria saber de vocês se vocês já ouviram falar nesse termo alguma vez. Sim ou não? Queria que colocassem para mim aí no chat. Porque esse assunto é um assunto relativamente novo, né? Tem pouquíssimo tempo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí, enquanto vocês escrevem, eu vou adiantar aqui, por conta do tempo, tá? Para quem não me conhece, tá a primeira vez assistindo a gravação. Eu sou a Débora, sou psicóloga, coach, analista comportamental. Desde muito pequena, desde muito nova, sempre estive muito conectada com a questão da espiritualidade, por mais que eu não soubesse o nome. Esse assunto é um assunto que me interessa muito, eu sou muito apaixonada por ele. E eu sinto que tudo que está conectado com o que me ajuda a transcender faz muito sentido para mim. E por isso que são paixões, né? Sejam bem-vindas quem está chegando agora, a nossa live sobre espiritualidade. Eu fiz uma pergunta, aproveitar o embalo, você já chegando, já para usar o chat e interagir. Se vocês já tinham ouvido falar nesse termo inteligência espiritual. Põe para mim sim, não ou nunca. Só para ter uma ideia, tá? Esse termo é um termo que ele foi utilizado muito pouco tempo, né? Inclusive, eu só fui ter contato com ele há poucos anos na minha formação de coaching. Foi a primeira vez que eu tive contato com essa nomenclatura, inteligência espiritual. Letícia está falando não. Ótimo. Letícia também nunca tinha, minha mãe também nunca. É um termo muito recente em termos de história, né? Mas interessante que assim, a primeira vez que eu conheci ele, deu aquele estranhamento que eu não sei se aconteceu com vocês, né? Não, que termo é esse? Inteligência espiritual, né? E aí, de fato, interessante que quando a gente começa a estudar, as coisas vão fazendo sentido. Oi, Marilda, você conhece? Legal, bacana, legal.
Mas a maioria, assim como eu, há anos atrás, Maria, a maioria não conhece, porque, como eu falei ao longo da nossa história, é um termo recente, né? Mas que quando a gente conhece ele, a gente passa a estudar sobre ele, a gente vai inclusive fazendo as reflexões e a gente vai se conhecendo ainda mais e vai propiciando também a gente desenvolver mais a nossa inteligência espiritual, né? Então, assim, isso aconteceu comigo lá atrás, quando na minha formação de coaching eu tive acesso a essa ferramenta, essa avaliação. A gente faz uma avaliação, inclusive, que é muito bacana, em que a gente tem uma ideia, né, num ranking assim dessas nossas inteligências. Nós temos múltiplas inteligências, inclusive eu fiz uma postagem na terça-feira, se não me falha a memória, falando um pouquinho disso, bem um pouquinho. E aí, nessa avaliação, eu constatei aquilo que eu já sentia, só não sabia o nome, né? Pelas minhas escolhas, né? Pela minha conexão com a espiritualidade. E desse ranking, as minhas inteligências mais elevadas, uma delas é a espiritual, a existencial, a subjetiva, como a gente vai conversar aqui hoje. Então, isso me ajudou a refletir mais sobre mim, a me conhecer, a me desenvolver mais. E aí eu trouxe com muito carinho aqui para a gente poder conversar sobre esse tema, que na verdade seria assim uma proposta da gente estudar juntos aqui sobre inteligência espiritual, tá? Lembrando que, assim, por ser um tema novo, como a gente desconhece, é natural a gente não saber o que é, para que serve, por que é importante, né? De que forma que eu posso desenvolver essa inteligência, e tá tudo bem. A proposta é a gente aqui hoje conversar sobre isso e fazer uma reflexão inicial sobre esse assunto, né? E que se fizer sentido para vocês, como faz muito para mim, fica o convite aí, de repente, de vocês tocarem aí estudos, procurarem estudar um pouquinho mais sobre esse assunto que é tão importante e ajuda muito a gente na nossa vida. Bom, e aí também ele é um assunto amplo, complexo, que a gente não vai esgotar aqui, dá margem para a gente falar muita coisa, não se esgota, né? E também polêmico para algumas pessoas, né? E aí a gente, olhando para a nossa história da humanidade, tudo começou com a inteligência intelectual, né? A nossa inteligência, o QI, o famoso QI, que provavelmente todos vocês já ouviram falar, se não todos, a maioria, né? Que tem a ver com a nossa inteligência mais lógica, racional, né? E aí depois dessa inteligência veio o Daniel Goleman, não sei se vocês já ouviram falar, inclusive eu comentei dele na live sobre emoções, que foi o cara que começou a estudar e entender, peraí, não existe só a inteligência intelectual, existe também uma inteligência mais emocional, que é o coeficiente de inteligência emocional, que fala, como o nome diz, da nossa gestão das nossas emoções, tá? E aí, depois veio uma terceira inteligência, que os estudiosos começaram a descobrir, os cientistas, que é a nossa inteligência da live e espiritual, né? Ou existencial, ou subceptiva, né? A nomenclatura que fizer mais sentido para vocês. Inclusive, o Gardner, que foi esse cara, o Howard Gardner de Harvard, que ele inclusive é um psicólogo, ele ficou muito reticente de usar o termo inteligência espiritual, né, para marcar a diferença disso para as religiões, né? Então, até porque tem toda uma conotação científica, tem toda uma separação da ciência com a religião, então ele ficou com muita reticência de usar, e aí ele acabou escolhendo o termo subjetiva ou existencial. E o que seria essa inteligência, bem a grosso modo, fazendo uma diferença dessa para as outras duas inteligências, né? A inteligência espiritual está muito conectada com as questões humanas, né? Veio do nosso lado da alma, né? Do nosso lado espiritual. Ela fala muito do haver, do que é aquela situação, o que é aquela circunstância, o que a vida significa para mim, né? Não apenas o raciocínio lógico,
né? O raciocínio mesmo, né? A ordem do racional, das explicações do que a vida é, ou das explicações daquela situação representa para mim, e nem de como aquela situação, a vida me afeta emocionalmente. A inteligência espiritual, ela está conectada com o sentido, com o significado que a vida, ou as adversidades, ou uma situação, uma pessoa, o que isso significa, tá? Tem a ver com o sentido, com o significado, né? E aí, o Gardner, por exemplo, quando ele criou essa teoria das múltiplas inteligências, ele disse que todos nós temos 9 inteligências, tá? Que em graus diferentes, claro. E aí tem a ver com as nossas escolhas, né? Tem a ver com os valores socioculturais de onde a gente está inserido, da nossa família, professores, as pessoas que influenciam a gente de alguma forma. Então, todos nós temos níveis diferentes por conta dessas variáveis que influenciam a gente. E das nossas próprias escolhas também, de fato, né? E aí a inteligência espiritual, ela é uma dessas 9 inteligências. Então, o que foi a grande descoberta e o que ele agregou para a gente nesse contexto, nesse momento aí, em que antes a humanidade só acreditava na inteligência intelectual, racional, e depois com a advinda do Goleman aí com a inteligência emocional, emotiva, né? Ele trouxe justamente a ideia de que todos nós, sem exceção, temos inteligência espiritual. Até porque, e aí pegando um parêntese aqui, né? Nós somos espíritos, almas vivendo experiências materiais. Então, é natural que todo mundo tenha também essa inteligência espiritual. É claro que umas pessoas mais desenvolvidas e outras menos, mas todos nós temos dentro de nós, tá? E aí, depois veio a Dana Zohar com o Ian Marshall, é um casal. Eles são um casal da Universidade de Harvard também. E ela é física, filósofa, trabalha também com psicologia, ele é psiquiatra e psicólogo, né? Qual foi a grande contribuição que os dois deram para a gente? Eles é que foram estudar a fundo a inteligência espiritual. E eles foram o que conseguiram trazer esse termo para dentro do campo da ciência e sustentar e fazer com que esse termo também seja aceito dentro do campo científico, que é uma grande inovação, foi uma grande contribuição que eles trouxeram para a gente, né? E aí eles também afirmam que por ser uma inteligência que todos nós temos, todos nós podemos desenvolver essa inteligência, né? Cabe justamente a gente exercitar, como qualquer outra inteligência, e a gente desenvolver. Tudo bem até aqui, gente? Faz sentido isso para vocês? Sim ou não? Vamos colocar no chat aí, quem está chegando agora, ou agora daqui a pouco, no meiozinho da minha explicação, seja muito bem-vindo, bem-vinda, colocar coraçãozinho, participar do chat, que é uma forma de eu saber se está fazendo sentido para vocês ou não, tá? Bom, e aí, inclusive um parêntese, super recomendo a indicação dessa leitura, desse livro, que é esse, que vem do inglês, né? Inteligência Espiritual, deles dois, desse casal. Tá? Depois, se de repente não pegou o nome, me manda mensagem no privado que eu coloco. Beleza? Então, vamos lá. O que seria, então, para a gente poder explorar um pouquinho mais essa inteligência espiritual? Oi, Bia, agora que eu vi você, seja bem-vinda também, Pablo. Gabi também vinha entrando rapidinho, Thalita. No meio da explicação concentrada, acabei não vendo as pessoas entrando. Então, assim como a gente tem o nosso lado de inteligência racional, lógica, a gente também tem o nosso lado mais emocional, ligado pelos sentimentos, né? A gente também tem o nosso lado voltado para o espírito, o nosso lado espiritual,
né? Que tem a ver muito com as nossas questões humanas, da nossa existência, o que a gente está fazendo aqui, para que a gente veio, a nossa necessidade humana de buscar um sentido, um significado, um propósito para a nossa vida, tem a ver com os nossos valores morais e éticos. Essa inteligência tem a ver também com essa busca incessante que existe dentro da gente. Fala também da nossa capacidade de lidar com os desafios, as dificuldades, as adversidades que a vida traz para a gente. Fala também da nossa busca em ter objetivos de vida e a gente trabalhar para conseguir cumprir esses objetivos, né? A nossa capacidade de atribuir significados às coisas que acontecem na nossa vida. Enfim, é uma série de... É esse bolo que está conectado com as nossas questões humanas, espirituais, de alma, né? Essa necessidade que vem de dentro, que move a gente, que impulsiona a gente, que norteia a nossa vida, que faz com que a gente escolha o que a gente escolhe, que faz com que a gente tenha as atitudes que a gente tenha no dia a dia. Enfim, é essa inteligência espiritual que acaba dando essa guiada para a gente, norteia a nossa vida, as nossas tomadas de decisões aí ao longo da vida e essas pequenas escolhas também no dia a dia. Então, não é apenas o racional, o lógico, o emocional, do ponto de vista também do que a gente sente, que pode guiar a nossa vida, a nossa inteligência espiritual também. Né? Inclusive, a nossa parte muito conectada com a nossa subjetividade, né? Com a nossa intuição. As pessoas que têm a gente vai falar sobre isso, uma inteligência espiritual muito desenvolvida, elas são muito intuitivas, né? Elas confiam e seguem na sua intuição. A gente falou, inclusive, semana passada, a nossa live foi sobre intuição, né? Então, quem não assistir, depois que terminar essa, convido fortemente a ir lá assistir, tá? Mas, enfim, para fechar essa explicação do que seria essa inteligência espiritual, seria justamente esse nosso lado que busca esse sentido de vida, né? Desse propósito, do que a gente está fazendo aqui, qual que é o sentido da nossa existência, as questões que surgem dentro da gente, que estão por trás das nossas atitudes, o que nos move, nos impulsiona a fazer as escolhas que a gente faz, os nossos valores. Valores falam do que é importante, o que tem valor, que a gente bota para dentro do coração, o que vale, né, o que nos toca. E aí há estudiosos, cientistas, que também entendem a inteligência espiritual muito na perspectiva do equilíbrio entre os opostos que se complementam. E aí, na live, no design da live, quando eu fiz o layout, eu coloquei aquele símbolozinho que eu não sei pronunciar, gente. Não sei se é Yin Yang, que veio do taoísmo, né? É aquele círculo que tem metade preto e metade branco, e que fala dos opostos, da dualidade que existe no mundo, e que, apesar de opostos, eles se complementam, né? Então, os estudiosos que entendem a inteligência espiritual sob essa ótica, entendem que essa inteligência, ela é fruto dessa integração dos opostos. Gente, isso é muito, muito profundo, né? Inclusive Jung, quem conhece Jung da psicologia analítica, ele falava que justamente todos nós aqui estamos buscando esse processo de individuação, que é essa integração entre os opostos. É a nossa sombra e luz, é a gente integrar o racional com o emocional, a gente integrar o espiritual com o material, a gente integrar o mundo interior com o mundo exterior. E aí, a partir desse ponto de equilíbrio, a gente consegue conquistar um estado de bem-estar, né? E ele também acaba, essa inteligência espiritual, existencial, acaba nos ajudando a lidar com as dificuldades da vida, com as adversidades da vida, de uma forma mais eficiente, né? Acaba facilitando
a nossa vida ao a gente lidar aí com esses obstáculos, né? E faz com que a gente se impulsione a atingir esses objetivos, essas metas de vida que a gente entende que faz muito sentido pra gente, que tem a ver com o nosso propósito, a razão da gente estar aqui. E aí, gente, um parêntese muito importante, eu não estou falando aqui de sobreviver, né, de pagar contas, isso faz parte, né? É aquilo que eu falei aqui. É a gente integrar. A gente está no mundo material, a gente precisa da matéria, mas a gente não está aqui somente para a matéria. A gente está aqui para algo que transcende a matéria. A gente está aqui também para a gente poder cumprir o que a gente veio fazer espiritualmente falando, né? Integrar esses dois polos. E aí, segundo alguns cientistas, a nossa inteligência espiritual ela seria um ponto de Deus que existe dentro do nosso cérebro, tá? Esse ponto ele é ativado e ele é responsável também pelas experiências espirituais que a gente tem na nossa vida, né? Quando a gente busca sentido, significado, propósito, quando fala dos nossos valores, né? E que isso não tem a ver com religião necessariamente. E aí, antes de eu entrar nesse ponto super importante que eu queria deixar muito enfatizado aqui, deixa eu ler o comentário do Pablo. Depende muito como você se entrega a que você não vê. Ah, e aí, Pablo, com certeza, né? E para isso a gente precisa confiar, né? E essa é uma das características, essa coragem de confiar no invisível, nessa força, nessa inteligência espiritual, também está muito presente nas pessoas que têm um alto nível, grau de inteligência espiritual, né? Então, é importante, eu queria muito destacar aqui que são duas coisas diferentes, tá? Existem pessoas que são bastante religiosas, praticam os ritos religiosos, seguem todos os rituais, as convenções da religião que se identificam, né? E muitas vezes, algumas dessas pessoas não conseguem lidar com as situações difíceis que a vida apresenta, né? Porque a religião não é inteligência espiritual. Justamente por ter um baixo grau de desenvolvimento de inteligência espiritual, apesar delas praticarem esses rituais, elas têm mais dificuldade de lidar com alguns desafios que a vida se apresenta, tá? Então, existem também, se a gente parar para pensar, pessoas que não têm religião, ou têm religião e não praticam os rituais religiosos, e tem pessoas que nem acreditam em Deus, e que têm um alto nível de inteligência espiritual desenvolvida. Elas têm muito mais habilidade, capacidade de lidar com os desafios, as dificuldades, as adversidades que a vida se apresenta para elas, né? E elas buscam essas respostas dentro delas, e nesse ponto de Deus que existe dentro delas, por mais que elas não acreditem em religião. A ciência já provou que existe esse ponto, essa centelha divina que existe dentro de cada um de nós, né? Então elas buscam dentro delas, e nesse ponto, as respostas, a forma como elas vão lidar com essas dificuldades, com essas adversidades que a vida está apresentando, por mais que elas não tenham nenhuma religião, ou por mais que elas tenham religião e não pratiquem toda a convenção religiosa, né? Porque elas têm um alto nível de inteligência espiritual, tá? Tudo bem? Faz sentido? Não faz? Vocês estão quietinhos? Vamos colocar aí no chat para mim, para ter um feedback, para eu sentir se está fazendo sentido, se está dando para acompanhar e tal. Porque, como eu falei, a ideia aqui é a gente conversar e trazer reflexões iniciais, tá? E por que exercitar, desenvolver a nossa inteligência espiritual, ela é tão importante pra gente, pra nossa vida, né? Gente, porque a grosso modo é ela que vai fazer diferença na hora da gente viver, né? É ela que vai fazer diferença na hora da gente lidar com a vida, com os desafios, na hora da gente lidar com os momentos difíceis,
né? Na hora da gente lidar com a nossa existência, com as nossas questões humanas existenciais, na hora da gente batalhar e alcançar as nossas metas de vida, é ela que vai nos ajudar e facilitar um pouquinho as coisas na hora da gente se deparar com as dificuldades, a gente saber de que forma que a gente pode lidar com essas dificuldades de maneira mais eficiente, né? E é ela que nos impulsiona a gente buscar o autoaperfeiçoamento, né? A gente buscar a gente se trabalhar internamente, a gente se desenvolver, a gente evoluir, a gente contribuir para o outro, para o próximo, para o desenvolvimento, aperfeiçoamento, evolução do outro e do mundo, do planeta de modo geral, né? É ela que que contribui, nos ajuda, nos impulsiona a gente buscar esse progresso individual e coletivo. E, gente, cá entre nós, né? Isso é extremamente importante, né? E isso, a meu ver, faz toda a diferença. Para além do racional e do emocional. E aí, reforçando aqui, né? Um não substitui o outro. Como eu falei anteriormente, a nossa proposta aqui, nosso desafio, melhor dizendo, de todos nós, é a gente integrar essas inteligências. E não uma substituir a outra. Tá fazendo sentido? Legal, tá atento, Cláudia, bacana. Que bom, Marida, fico feliz que esteja fazendo muito sentido, esteja sendo muito bom, né? A ideia é a gente poder trazer reflexões aí, né? Bom, e quais seriam as formas da gente desenvolver a nossa inteligência espiritual, já que todos nós temos em algum nível, né? E aí eu queria trazer alguns princípios, tá? Algumas características que estão presentes nessas pessoas que têm a inteligência espiritual mais desenvolvidas e que servem também de fonte de exemplo, de inspiração para todos nós, e a gente entender quais são essas características, esses princípios que a gente poderia trabalhar também na nossa vida, dentro da gente, né, na forma da gente se relacionar com a vida, para a gente poder exercitar e desenvolver essa inteligência espiritual. Não vai dar tempo de eu trazer todos, então eu vou trazer alguns, eu vou torcer para que eu consiga, pelo menos, falar os que eu preparei, né? Pablo, tem certas coisas na minha vida de trabalho, alguns lugares eu já sabia o quanto ia durar o serviço, como eu teria que fazer para alcançar o meu objetivo, muitas coisas no caminho, tinha muitas pedras. Pablo, isso faz parte, né? A vida é um grande desafio o tempo todo, né? Todo momento a gente se depara com desafios, pedras no caminho. E aí, quando a gente está exercitando e desenvolvendo a nossa inteligência espiritual, e eu vou falar de um desses princípios, né? Uma dessas características, a gente justamente extrair aprendizado desses momentos difíceis, né? Então, quando a gente consegue modificar o nosso olhar, a forma como a gente lida com essas pedras, com esses momentos delicados, desafiadores, né? Parece que estão querendo testar a gente. É uma grande escola, é uma grande oportunidade da gente aprender com aquela experiência, né? Até porque quem me conhece sabe que eu não acredito em acaso, né? Eu particularmente tenho aí uma forma de pensar de que as coisas acontecem por uma razão, ainda que a gente não saiba no momento. Talvez lá na frente a gente vai ter essa compreensão, né? E a gente vai olhar para trás e vai entender, agora eu entendi por que eu precisei passar por aquela situação, né? Aquela situação veio agregar para mim, para minha vida, e naquele momento eu não tive essa visibilidade, né? Então vamos lá. Quais são... Tudo bem, Pablo? Fez sentido? Quais são esses princípios, essas características? Os coraçõezinhos subindo, vocês são os fofos. Bom, primeiro, prestar atenção em si mesmo, praticar o autoconhecimento, né? São pessoas que têm mais consciência de si mesmas, né? Da forma como elas pensam, das suas crenças, né? No que elas acreditam, nesses valores que são importantes para elas, né? Nessas motivações profundas que elas têm. A gente está falando de motivação profunda, não estou falando de motivação superficial, né? E aí aqui, um parêntese, uma dica
rapidinha, né? Por exemplo, quando a gente se pergunta, quais são as minhas motivações, né? A primeira coisa que vem à mente normalmente é mais superficial. Então, por exemplo, se eu perguntar para você, qual é o motivo que faz com que você vá trabalhar todos os dias? Aí que motivação vem disso, né? O motivo que leva a gente à ação. Qual é o motivo, a razão que faz com que você vá trabalhar, você haja escolha e trabalhar? Você pode falar assim, Débora, porque eu preciso do dinheiro, eu preciso do salário para pagar as minhas contas, né? Eu preciso me sustentar. Ok, esse é o primeiro motivo mais superficial, né? E por que ter esse dinheiro, você se sustentar, você pagar as suas contas é importante para você? Aí você começa a descer as camadas. E quanto mais descendo você for, mais profundo você vai tendo respostas. E as pessoas que praticam esse autoconhecimento, elas fazem muitas essas reflexões profundas, existenciais. Elas não se contentam com as primeiras respostas, né, que muitas vezes o ego vai lá e dá para satisfazer, talvez muitas vezes a nossa própria vaidade, né? Pablo, mas a sinceridade poucos gostam, então tenho muita dificuldade. Não entendi, Pablo. Depois, se você puder me explicar um pouquinho melhor. Talvez dificuldade de lidar com o fato das pessoas não gostarem da sua sinceridade, seria isso? Letícia, tudo que passamos para o nosso aprendizado. Com certeza, Letícia. Também sou dessa opinião, né? Tudo que a gente vive, por mais que a gente não goste no momento, por mais que a gente sofra, é para a gente ensinar alguma coisa, gente. E aí cabe a gente exercitar esse olhar, da gente entender o que a gente pode aprender com aquela experiência difícil, né? E isso é inteligência espiritual. Bom, e aí voltando sobre o primeiro ponto. Então, as pessoas com mais inteligência espiritual elevada, né, mais desenvolvida, são pessoas que normalmente têm mais conhecimento dos seus sonhos, dos seus desejos, né, das suas limitações também, das suas próprias dificuldades, dos seus medos, comportamentos sabotadores, né, das suas sombras, né, do nosso lado que a gente desconhece, e elas vão fazer essas reflexões existenciais profundas para elas poderem conhecer por que é, se a gente parar para pensar, o que é de fato o autoconhecimento. É a gente conhecer coisas sobre a gente que a gente não conhecia, é a gente colocar luz nessa sombra, nesse desconhecido, né? E normalmente as pessoas que têm muita inteligência espiritual desenvolvida, elas praticam esse autoconhecimento, essas reflexões existenciais e profundas, tá? Não, às vezes tenho que estar naquele lugar para ensinar e não tenho resposta só para ensinar aquilo que me foi mandado a fazer. Até porque se foi mandado você fazer, é difícil você entender tudo, né? Por isso que é muito interessante quando a gente acaba seguindo um caminho do que vem de dentro, né? Do que fala o nosso coração. A gente acaba, por mais que a gente não tenha todas as explicações racionais, a gente sabe, intelectualmente falando, em termos espirituais, né? A gente sabe as respostas, a gente se permite seguir essa intuição, esse desconhecido, né? A gente se permite seguir essa voz interna que diz, é esse o caminho. Por mais que a gente tenha os nossos medos, os nossos receios, mas quando vem alguém e fala pra gente, a gente não sabe muito também, né? Mas aí o medo, a gente acaba tendo uma ilusão, né, Pablo, de que o outro falando é o caminho certo. E muitas vezes, não quero ser taxativa, mas na maioria das vezes não é. Às vezes, a gente falou isso na live de intuição, né? Normalmente a nossa intuição, ela não erra, ela é batata. Porque é essa voz da nossa inteligência espiritual está mostrando o caminho que a gente precisa seguir, a gente precisa confiar mais nessa voz, na nossa própria capacidade, na nossa própria inteligência espiritual, né? Bom, segundo princípio, eu espero que tenha feito sentido, Pablo, tá? Não sei se eu consegui entender o ponto que você trouxe, mas se não, você me pontua, tá bom?
que daí a gente poder trocar, a gente conversar, tá? Segundo princípio, característica que está muito presente nas pessoas que têm bastante inteligência espiritual. Elas são espontâneas, elas vivem o momento presente, elas encaram muito mais o que está acontecendo no aqui e agora, nos desafios que a vida está apresentando naquele momento. Terceira, elas têm uma visão, aquilo que a gente acabou de falar, né? De que as dificuldades trazem um aprendizado, aquilo que a Letícia também colocou aqui no comentário, né? Elas procuram crescer com os erros, elas procuram crescer com os sofrimentos, com os fracassos, né? Elas fazem um uso positivo das dificuldades, gente, das adversidades, né? Elas usam essas dificuldades a seu próprio favor e elas procuram ressignificar aquilo que elas não conseguem mudar, né? E precisa de uma sabedoria, muito importante da gente entender o que está no nosso controle, o nosso poder de atuação, a gente conseguir mudar, e o que foge do nosso poder, o que não compete a gente a mudar. E esse ponto que a gente não consegue mudar, a gente precisa ressignificar ele. E isso é inteligência espiritual, né? Quarto, a habilidade de ver uma situação, um problema, num contexto muito mais amplo, maior, né? As pessoas que têm esse QS, né, que vem do inglês, de inteligência espiritual mais desenvolvidas, elas têm uma visão holística, né? O holístico vem do todo, é uma visão mais macro, de longo alcance. E aí, rapidinho, me fez lembrar de um exemplo que eu conheci na formação do coaching, que o professor dividiu com a gente, que falava o seguinte: teve um case aí de uma pessoa que estava fazendo um experimento e ela chegou num campo de obra, né? E ela chegou para 3 pedreiros diferentes e fez a mesma pergunta. Então ela chegou para um e falou assim: qual é o seu trabalho? O que você está fazendo? Você trabalha exatamente fazendo o quê? E aí ele virou para a pessoa e falou assim: eu estou colocando cimento no tijolo. Eles estavam trabalhando no mesmo local, mas ela fez a mesma pergunta para 3 pessoas diferentes. E ela chegou para o segundo pedreiro e fez a mesma pergunta: qual que é o seu trabalho? Você está fazendo exatamente o quê? E ele respondeu: eu estou construindo uma igreja. Legal. E chegou para o terceiro e fez a mesma pergunta: qual que é o seu trabalho? E aí ele respondeu: eu estou construindo e contribuindo para a conexão das pessoas com Deus. Então, essa pessoa que tem uma inteligência espiritual mais elevada, ela não pensa pequeno, ela pensa macro. Ela consegue pensar com uma dimensão muito mais ampla, muito maior do que aquela situação especificamente se apresenta. É que nem o que eu acabei de dizer, né? Às vezes uma situação difícil está trazendo aprendizado, na hora H a gente não está percebendo, a gente só vai perceber lá depois. E muitas vezes a pessoa que tem essa inteligência espiritual mais desenvolvida, ela já percebe agora o que quem não tem vai perceber anos depois. Porque elas têm sempre essa visão mais de longo alcance, né? Quinta, elas perguntam muito por quê, né? Elas querem entender as coisas, entender os sentidos, entender os significados. Sexto, elas têm um compromisso muito elevado com os valores humanos, né? A compaixão, a empatia, a humildade, o perdão, a gratidão. Tem um senso moral, um senso de consciência muito elevados, né? E elas acabam agindo na vida delas e vivendo a vida delas de forma muito alinhada com esses valores, com essa forma de pensar, com essas crenças. E elas acabam exercitando e desenvolvendo essas virtudes nelas também, né? Então, existe muito alinhamento da forma como pensa, do valor do que é importante e das atitudes e a forma de encarar a vida e as situações, né? Sétimo, são pessoas que normalmente valorizam as pessoas pelas diferenças delas, né? E respeitam muito mais a diversidade. E isso no mundo que a gente vive, gente,
Isso é uma baita de um diferencial, né? Vamos ser sinceros, porque a gente acaba muito rotulando o outro, né? A gente acaba muito julgando o outro pela diferença dele. Então, quando a gente está exercitando esse valorizar o outro por ser diferente e a gente tolerar, a gente respeitar essas diferenças e a gente valorizar a diversidade, a gente está desenvolvendo também a nossa inteligência espiritual, né? São pessoas mais independentes, mais capazes de irem contra a multidão, por serem justamente pessoas que acreditam nos seus próprios ideais, né, nas suas próprias convicções, e por isso são pessoas mais corajosas, como eu falei anteriormente, né? São pessoas que têm maior adaptação, flexibilidade, resiliência, elas procuram integrar muito mais e são mais equilibradas emocionalmente, tá? Pablo, talvez sofra e caminhe com o tempo sem questionar o caminho que foi dado. E aí, Pablo, você me fez lembrar de uma live que eu assisti de uma pessoa que eu gosto muito, admiro muito ela, aprendo muito com ela, que é a Iris. E ela falou nessa live uma coisa que me fez lembrar o que você comentou, né? A gente acaba evoluindo, a gente acaba progredindo quando a gente não deixa de caminhar apesar do sofrimento. A gente não paralisa com o sofrimento. A gente segue a caminhada mesmo sofrendo, né? E aí a gente vai aprendendo a lidar com o nosso sofrimento no meio da caminhada mesmo, né? A Marilda fala, são menos preconceituosos, sim, porque elas acabam valorizando muito mais as diferenças, ao invés de julgar, de criticar, de recriminar, né? Elas têm outro olhar para essas diferenças. Continuando, 10º, tem um senso de vocação. Essas pessoas compreendem o seu papel no mundo. Elas têm clareza do seu propósito de vida ou estão buscando o seu propósito de vida, né? Elas sentem que tem um sentimento de chamado interno para servir, para contribuir para o próximo, né? Contribuir para o planeta. Então elas prezam muito pelo bem comum, levam muito em consideração o social, a natureza, o planeta como um todo, né? Então elas passam a ter muito mais consciência coletiva, né? Não apenas individual, tem consciência e pensam no todo. E entendem que fazem parte desse todo, né? Entendem que elas pertencem a esse todo. O que acontece aqui nelas reverbera na outra pessoa, reverbera no todo. Estamos todos interligados, existe uma interligação aí muito forte, né? Pertencemos a uma unidade. Então elas têm uma visão que pertence a esse algo maior. Então esse chamado é uma maneira de contribuir para esse todo também e para ela. Pablo, a natureza é fundamental para recarregar as energias. E eu vou falar, Pablo, as pessoas que têm um elevado QS, né, de inteligência espiritual, elas costumam ter práticas de contemplação à natureza também, né? Porque elas entendem a importância da natureza, então elas aprendem com a natureza também. 11º, 11, senso de finalidade, né? Elas têm um senso de direção pessoal, elas pensam e agem e vivem a vida e fazem escolhas conforme esse chamado interno. E elas procuram construir toda a sua vida, toda a sua jornada com mais significado, com mais sentido, com mais propósito. Ainda que elas não trabalhem, que elas sintam que o trabalho não seja necessariamente esse chamado, mas elas entendem que esse trabalho também tem um propósito na vida dela, é um degrau necessário para ela chegar num outro degrau, né? 12, estabelecem conexões entre as coisas, entre as situações, consigo mesma, com as outras pessoas, com o planeta, porque ela justamente percebe que está tudo interligado, né? Tem um senso de conexão com Deus,
com o universo, com o seu próprio lado espiritual, com o que transcende o físico, o material, o racional, o lógico. Então, esse senso de conexão com o que transcende, isso serve de base, isso guia, né? Isso orienta ela, a forma dela de pensar, orienta os valores, né? A forma dela lidar e resolver com os problemas também, com as dificuldades que a vida apresenta para ela. Então, gente, não sei se vocês estão, se está fazendo sentido, se está dando para acompanhar, porque acaba sendo uma coisa, tentando trazer um pouco para o racional também, porque isso muito é muito do se permitir viver, né? E menos explicar, mas é muito profundo isso, a meu ver, né? A gente está falando de coisas que vão para além do óbvio, que quebram paradigmas que a gente muitas vezes carrega ao longo da nossa história de evolução, muito dogmática, muito racional, muito cartesiana, né? Mas eu espero que esteja fazendo sentido. Cláudia, parabéns, excelente live. Ah, que bom, fico muito feliz, viu? Claro que está, que bom, fico feliz de saber que está fazendo sentido. Penúltima característica, princípio, né? São pessoas visionárias, elas enxergam diferentes possibilidades que elas têm na vida delas, então elas são pessoas criativas, né? Costumam ter insights, né? São intuitivas, seguem muito a intuição delas e elas também têm uma maior sensibilidade, né? Por isso, o xamânico eleva um grau irracional. Tenho medo desse não frear para tudo ter no controle. Aí, Pablo, você me fez lembrar de outra coisa. Eu estava no grupo de estudos, que eu faço parte de um grupo de estudos de Jung, né? Em que estávamos falando justamente disso, da questão nosso ego, tadinho. Iludido, coitado, achando que a gente tem o controle de tudo, né? Só que não. Quem está, na verdade, no controle de tudo é o nosso inconsciente, né? O ego tenta controlar, mas no fundo, quem controla é o inconsciente. Quem controla é a nossa inteligência espiritual, né? E a última característica e princípio, para dar tempo de falar tudo antes de acabar o tempo, tá? São pessoas que experienciam essa expansão do estado de consciência, né? De contemplação de natureza, como o Pablo tinha colocado, né? Pessoas que fazem mais prática de meditação, de oração, entram em estados de transe. E aí, gente, o que eu estou pontuando aqui são sempre níveis e graus diferentes, tá? Perdão. De repente, na sua prática do seu dia a dia, você não entra em estado de transe, tá tudo bem. Mas se você já tem uma prática de meditação ou de fazer as suas orações, de se conectar com outro estado de consciência, você também já está exercitando a sua inteligência espiritual, já está praticando para desenvolver ela, tá? Então, eu estou trazendo aqui os princípios, alguns, porque não ia dar tempo mesmo de trazer todos, características que estão muito presentes, que são muito marcantes nas pessoas que têm um alto índice de inteligência espiritual, né? Então, possivelmente a gente não vai ter todos e está tudo bem, a gente tem graus e níveis diferentes. Se a gente achar que faz sentido, que a gente quer desenvolver, a gente pode estar elegendo aí o que a gente pode estar fazendo para a gente exercitar mais, praticar e desenvolver essa inteligência espiritual, beleza? Então eu trouxe aqui alguns exemplos de pessoas ao longo da nossa história da evolução da humanidade, né, com altíssimo nível de coeficiente de inteligência espiritual. Buda, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King, Chico Xavier, Francisco de Assis,
Jesus Cristo, que foi o maior exemplo de todos, né? E aí existe um equívoco muito grande das pessoas de achar o seguinte: ah, Débora, essas pessoas estão muito distantes de mim. São inalcançáveis, inatingíveis. Eu não tenho condições de virar uma Madre Teresa de Calcutá. Aí tem que comer muito arroz e feijão. Gente, quando a gente pensa assim, a gente acaba vendo um distanciamento tão grande e desanimando e acaba não fazendo nada, né? A nossa pretensão não é se tornar uma Madre Teresa de Calcutá agora. A gente ainda tem que realmente comer muito arroz e feijão, desenvolver muito a nossa inteligência espiritual para um dia, quem sabe, quiçá, talvez nem nessa vida a gente consiga chegar lá. Até porque ela também, entre todos esses outros exemplos, entre outros que eu não citei aqui, também comeram muito arroz e feijão, trabalharam muito a sua inteligência espiritual, desenvolveram muito para chegar no ponto que eles chegaram, né? E aí a gente pode sim e deve, se fizer sentido para você, fazer pequenas ações, pequenas atitudes, pequenos exercícios no seu dia a dia, na sua vida, na sua rotina, alinhados com os seus valores, né? Alinhados com esses princípios que eu trouxe, que podem fazer uma grande diferença para você, para a sua inteligência espiritual, para a sua vida e para outras pessoas, porque isso acaba tendo repercussão no outro, né? Isso acaba tendo impacto, a gente está tudo interligado, né? E quando a gente contribui para o outro, a gente contribui para a gente. Quando a gente contribui para a nossa evolução, a gente também está contribuindo para a evolução do outro, do planeta, né? De todos nós. E aí, não tem como eu também não lembrar do vídeo que eu postei ontem da Andressa, né? Uma jovem que ela estava no dia a dia dela, dentro da rotina dela de estudo, fazendo ações simples, com recursos simples, dentro das possibilidades simples e fazendo uma grande diferença. Então, que esses exemplos que a gente tem da humanidade, ou pessoas que estão no seu círculo familiar, no seu círculo de amizade, conhecidos, que você, que eu, que todos nós possamos nos inspirar nesses exemplos para que a gente possa fazer esses pequenos exercícios, essas pequenas práticas para a gente exercitar hoje, desenvolver hoje a nossa inteligência espiritual. E eu gosto muito de dito popular, porque acho que tem uma sabedoria incrível, né? De grão em grão, galinha de papo. De pouquinho em pouquinho, a gente chega lá, não é verdade? Pablo, não gosto de entrar nesse estado, pois não olho para trás, o caminho sigo procurando, me pareço consigando nas minhas ações, vivo procurando um lugar, mas todos os lugares ainda não está bom. Querido, aí o que eu não estou entendendo bem o que você está querendo dizer, mas o que ficou para mim da mensagem continua procurando. Se de repente tudo que você está tentando ainda não está chegando aonde você gostaria, não para de procurar, uma hora você encontra. E talvez, eu não sei, porque eu não entendo bem o que você está compartilhando. Se você quiser, depois a gente pode até conversar no particular, mas talvez até você procurar mais dentro de você, né? Que às vezes a gente procura muito fora o que está dentro. A gente acaba dando mais volta para chegar no mesmo lugar, né? Mas, enfim, o que eu queria trazer para a gente trazer essas reflexões hoje, eu espero que tenha feito muito sentido, né? Aproveitando esse finalzinho, eu separei um presente para trazer para vocês, é uma forma de eu contribuir um pouquinho mais para essa inteligência espiritual, se fizer sentido de vocês praticarem, exercitarem. No meu processo de coaching eu tenho uma ferramenta que foi essa, né, que eu tive contato na formação, uma avaliação nessas múltiplas inteligências. É bem bacana porque no final gera um gráfico e ele aponta quais são as nossas inteligências mais desenvolvidas, menos desenvolvidas, fala um pouquinho das características de cada inteligência. E normalmente eu faço um processo que eu incluo essa ferramenta de avaliação. E aí uma forma de eu contribuir um pouquinho mais, caso você tenha interesse de fazer essa avaliação como presente, se você me mandar mensagem no privado até domingo,
me mandando o seu e-mail, eu te mando as perguntas, você faz a avaliação e eu te mando o relatório, o resultado com o gráfico, para você ter um pouquinho mais de noção. E aí, a partir disso, isso é um pontapé inicial, né? Eu não vou te dar a sessão de coach porque é o meu trabalho, mas vou te dar o relatório, o resultado, para ser um pontapé inicial para você que está buscando autoconhecimento, que quer se desenvolver, né, que de repente quer praticar e exercitar mais a sua inteligência espiritual. E se você achar que faz sentido e quiser ter o meu acompanhamento, a gente pode conversar em particular. Mas isso, de uma certa forma, já é um grande passo, né? Quando a gente tem uma visibilidade, assim, né? Isso dá muitas ferramentas e indícios para a gente trabalhar o autoconhecimento e trabalhar o desenvolvimento das nossas inteligências, das nossas competências. Isso também ajuda a gente a fazer escolhas na vida, inclusive escolhas profissionais também, né? E aí, se fizer sentido, também um presente que vocês me dão é o que eu sempre peço no final de cada live, né? Colocar nos comentários do vídeo por que valeu a pena estar aqui nessa live, né? Fez sentido para você? O que de fato ficou dessa live para você? Às vezes, só o fato de você parar, sentar e comentar no vídeo pode às vezes ter impacto numa outra pessoa que está lendo, e aí por conta do seu comentário ela se sentir motivada em assistir. Às vezes isso pode fazer diferença para ela. Então, pequenos gestos fazem grande diferença. Então, pequena atitude sua, né, de contribuir dando seu feedback, faz diferença para mim e faz diferença para o outro. E a gente aqui juntos se ajudando a desenvolver, exercitar a nossa inteligência espiritual, a gente se ajudando aí nessa corrente que a gente pertence aí à humanidade. Beleza? Gente, queria muito... Vamos bater a nossa fotinho antes de eu agradecer. Queria muito agradecer, muita presença, participação, minha centelha divina que habita em mim, saúde a centelha divina que habita em cada um de vocês, no termo Namastê, né, como a gente fala, Kanimambo, em Xangana, na África, né, e gratidão, muita gratidão, de fato. Eu espero que tenha trazido reflexões, despertado, parado para pensar, né, ver se faz sentido ou não, e se fizer sentido, ótimo, de alguma forma que isso possa reverberar ainda mais na sua inteligência espiritual, exercitar e praticar e desenvolver, contribuir para a sua evolução e para a evolução da humanidade, do planeta, né? Vamos botar os coraçõezinhos para a gente bater nossa fotita? Gente, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Um beijo. Espero o feedback de vocês, o presente de vocês, e caso vocês realmente queiram o gráfico, o relatório gráfico, vai ter que só responder as perguntas. Me manda mensagem, um e-mail no privado, que aí a gente faz a coisa acontecer, tá bom? Um beijo grande, um forte abraço e até a live da semana que vem. Que bom que vocês gostaram, fico feliz. Obrigada, Cláudia. Me manda seu e-mail no privado que eu mando para você, tá bom? Um beijo, queridas. Acho que eu não esqueci de nada, né? Não, acho que não. Show! Vou encerrar. Muito obrigada. Beijo!